Ageu, capítulo 1, verso 1, diz, aqui em Ageu 1, diz a ordem para a reconstrução do templo. No primeiro dia do 6º mês, do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio por mim ao profeta Ageu, ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora assim diz o Senhor dos exércitos: vejam onde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem, vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Suba o monte para trazer madeira, construa o templo, para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco, e o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos exércitos: por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho, a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, e todo o restante do povo obedeceram a voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara, e o povo temeu o Senhor. Amém, meus irmãos? Nós louvamos o Senhor. Aqui que se fala de uma ordem para a reconstrução do templo. O povo havia voltado do cativeiro, os judeus voltaram do cativeiro, e ali eles voltaram para reconstruir o templo, e eles começaram a reconstruir o templo, mas logo pararam. O assunto que nós vamos falar nessa noite, então se fala que o Senhor Deus concedeu aos judeus a missão de reconstruir o templo em Jerusalém, quando retornaram do cativeiro babilônico. Quando eles vieram do cativeiro da Babilônia, a ordem do Senhor para eles reconstruir o templo. Após 15 anos, ainda não havia concluído a obra. Estavam mais preocupados em construir suas próprias casas do que fazer a obra do Senhor Deus. Então aqui, eles ficaram preocupados em reconstruir suas casas, e deixar as suas casas em dias, e não preocuparam com o templo. E o templo ali era onde o Senhor manifestava a sua glória, onde o Senhor fazia presença no santo templo. Então, quando nós olhamos, o profeta Ageu os advertiu a ordenar as suas prioridades corretamente. A ordem do profeta Ageu foi essa: coloca as suas prioridades corretamente. O que seria isso? A prioridade na vida do povo do Senhor é o Senhor em primeiro lugar. Então ele ordena as suas prioridades corretamente. O povo se envolveu, se preocupou com seus afazeres e deixaram o templo a desejar, parar a construção. Então, quando nós olhamos aqui no verso 1, diz: no primeiro dia do 6º mês, no 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio por mim, por meio do profeta Ageu, ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Eles afirmando que não era tempo ainda de reconstruir, devido à pressão dos seus inimigos vizinhos ali, que fizeram pressão, eles pararam, não é tempo ainda.
e sendo que eles voltaram do cativeiro babilônico com uma ordenança para reconstruir o templo. Então ali o profeta Ageu que advertiu eles. Zorobabel era o governador de Judá, Josué era o sumo sacerdote, eram líderes responsáveis para a reconstrução do templo. O profeta Ageu dirigiu a mensagem aos líderes notáveis e aos exilados que retornaram da Babilônia, encorajado a terminarem a obra da reconstrução do templo em Jerusalém. Ali Ageu procurou encorajar os irmãos judeus a concluírem: vamos retornar ao templo, vamos construir novamente o templo. A preocupação ali em cima de Ageu, que a mensagem do Senhor veio para eles, que o povo estava embaraçado, o povo estava deixando a desejar, não preocupado em reconstruir o templo em si, suas casas. Foi onde a mensagem do Senhor veio através do profeta Ageu. E se nós olhamos no momento que Ageu procurou encorajar eles, os judeus retornaram no ano 538 a.C. para reconstruir o templo em Jerusalém. No ano 538 eles voltaram com uma missão para reconstruir o templo. Não conseguiram terminar por causa de seus inimigos, houve pressão dos inimigos, e diz: depois que os opositores, seus inimigos, conseguiram impedir a obra, nenhum trabalho no santuário foi feito por mais de 15 anos. Quando ali, seus inimigos quem? Seus próprios vizinhos, que estavam ali, inimigo dos judeus, impedir a construção. Em vez de buscar o Senhor, dedicar ao Senhor, simplesmente houve pressão, eles pararam, eles deixaram de construir o templo. Foi onde veio a palavra do Senhor através do profeta Ageu, sendo que o Senhor manifestava a sua glória no templo. Em vez do povo preocupar em construir o templo para a glória do Senhor, eles se envolveram o quê? Com as suas residências, suas casas. Aqui um lado que nós temos que ter muito cuidado: nós somos do Senhor, o Senhor chamou nós para a glória do seu nome. Nós precisamos olhar para cada dia dentro de nós, se realmente o Senhor está em primeiro lugar de nossas vidas. E o que aconteceu com os judeus naqueles dias? Eles deixaram a desejar, e sendo que o Senhor manifestava a sua glória no templo. Então nós olhando aqui, quando eles retornaram em 538 para reconstruir o templo, não conseguiram reconstruir por causa dos seus inimigos. Depois que os opositores, seus inimigos, conseguiram impedir a obra, nenhum trabalho no santuário foi feito por mais de 15 anos. Passaram 15 anos sem eles mexerem no templo. Em agosto de 520 a.C., Ageu entregou uma mensagem que tinha a finalidade de encorajar o povo a reconstruir o templo. A mensagem do profeta, que é para eles reconstruir o templo do Senhor, onde o Senhor manifestava a sua presença. A mensagem do profeta Ageu foi para reconstruir novamente o templo. A oposição de seus vizinhos, que eram seus inimigos, desencorajaram e negligenciaram a reconstrução do templo. Mas a mensagem de Ageu os moveu e os motivou a pegarem suas ferramentas e continuarem a obra que havia começado. Então nós olhamos a mensagem de Ageu, houve impulso neles, para eles recomeçarem novamente a obra. Mas quando nós olhamos para a palavra, a mensagem do Senhor para eles naqueles dias, nós podemos observar o verso 3, nós olhamos, como olhamos para o 3, do 3 ao 6, diz assim: por isso, a palavra do Senhor veio novamente ao profeta Ageu: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? A mensagem do profeta Ageu foi essa: vocês estão preocupados em colocar finos acabamentos na casa de vocês, e o meu templo, a minha casa, está destruída. Aqui está o lado, meus irmãos, para nós, como a preocupação ali do Senhor é ver o seu povo, que eram os judeus naqueles dias, voltando para Ele, porque onde o Senhor fazia presença? Lá no templo. O Senhor manifestava a sua glória lá no templo. E quando nós trazemos para os nossos dias, onde o Senhor manifesta a sua glória? Onde o Senhor manifesta o seu poder?
no templo, onde nós somos um templo vivo do Espírito Santo. Então é um lado para que nós hoje, onde permanece a glória do Senhor hoje, sobre a vida de cada um dos seus filhos, nós temos que preocupar, como o Senhor cobrou naqueles dias. O povo estava preocupado em construir as suas casas com finos acabamentos, e não estava preocupado ali com a reconstrução do templo, onde o Senhor manifestava a sua glória. Aqui está o lado para nós sempre olharmos para nós. Realmente nós estamos preocupados com a nossa casa espiritual? Estamos preocupados com a nossa vida espiritual, onde o Senhor manifesta a sua presença, onde o Senhor manifesta a sua glória, onde Ele manifesta o seu poder, a sua virtude? Precisamos estar preocupados cada dia. Então diz a palavra, quando o Senhor, repetindo o verso 4, a casa é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída. A casa do Senhor, o teu templo, que é a casa do Senhor, realmente está sendo construído para a glória eterna? Realmente está sendo construído para você ter uma segurança gloriosa, que você vai reinar com o Senhor Jesus em glória, que a glória do Senhor permanece na tua casa, no teu santo templo. Isso é importantíssimo na nossa vida. O verso 5 diz assim: agora sim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Quantas vezes os nossos caminhos levam nós a distanciares do Senhor? Há caminhos na nossa vida, a passo que nós tomamos, impede nós congregarmos, impede nós dedicarmos ao Senhor. Então nós temos que ter cuidado. São caminhos que os judeus, o próprio Senhor Deus diz: olha o caminho que vocês levaram, olha a situação que vocês trouxeram para vocês, judeus. Muitas vezes fugimos da presença do Senhor e trazemos situações difíceis para nós, trazemos momentos difíceis. Podemos olhar para a palavra, olhando para a palavra, o verso 6, vocês têm plantado muito e colhido pouco, vocês comem, mas não se fartam. Eles plantavam, mas não colhiam, muito pouco, comia, não se fartavam, bebe, mas não se satisfazem, veste-se, mas não se aquece. Aquele que recebe o salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Quantas vezes a pessoa diz: eu ganho tanto, mas não consigo juntar nada, a bolsa é furada, o devorador leva tudo. Então está ao lado, meus irmãos, que nós precisamos reconhecer, realmente nós estamos procurando fazer a vontade do Senhor? Realmente estamos dedicando os olhos do Todo-Poderoso? Aconteceu com isso os judeus, a ansiedade deles para sair de Babilônia e voltar para Jerusalém, e ali aquela alegria: nós vamos construir o templo. Começaram, mas quando os inimigos fizeram a pressão, em vez de eles resistirem, correr para o Senhor, eles se acomodaram por mais de 15 anos. Vemos aqui, a pessoa se acomoda, às vezes sofre a pressão de um parente, um amigo, um vizinho, para você não congregar, para você deixar de adorar o Senhor. Simplesmente você diz: meu Senhor não fez nada por mim, é eu que estou passando por problema. Não, lute para estar com o Senhor, amém? Lute para você ser um vencedor, lute para você ser um abençoado, lute, porque a força do Senhor é conosco, desde que nós lutamos para estar com Ele, confiamos que Ele resolve os nossos problemas. O Senhor Deus perguntou ao seu povo como podia viver com tanto luxo, enquanto a sua casa estava em ruína. A mensagem ali, o Senhor perguntando: como vocês querem viver em tanto luxo, sendo que a minha casa, o meu templo está em ruína? O templo era símbolo do relacionamento entre Judá e o Senhor. O templo era o símbolo do relacionamento. O Senhor manifestava a sua glória no templo, e o povo ia lá e sentia a sua glória, sentia a sua virtude. Por isso que os judeus oram voltado para Jerusalém.
Jerusalém fica no poente, nascente do sol, poente. Jerusalém fica no poente. Os judeus sempre oram voltado para o poente, onde fica sentido Jerusalém. Estão sempre para eles. O Senhor Jesus não veio ainda, eles são cegos desse lado. Feliz é o judeu, feliz é a raça humana que reconhece Jesus como Senhor. Feliz é o homem que para e reflete: Jesus é o meu Senhor, porque a salvação está exclusivamente no Filho que deu a vida por nós. Então nós, olhando para a palavra, se nós olharmos ali, como já repetindo, o templo era símbolo do relacionamento entre Judá e o Senhor, mas ainda estava demolido. O templo ainda estava demolido nos dias de Ageu. O povo estava preocupado em seus esforços para embelezar suas próprias casas, em vez de reconstruir o templo. Quanto se preocupa? Não, eu vou organizar minha vida primeiro. Quando eu tiver tempo, eu vou para a igreja e eu vou ser uma benção. Primeiro eu vou organizar minhas coisas. Enquanto não organizar, eu não tenho tempo. O dia que eu organizar tudo, aí eu vou servir a Deus certo. Quantos falam isso? Quantos agem assim? Deixando a desejar. Foi o que aconteceu com os judeus naqueles dias. Então, quando nós olhamos a palavra, quanto mais trabalhava para si mesmo, menos tinham, porque ignorava sua vida espiritual. Quanto eles mais trabalhavam, menos tinha. Plantava muito, colhia pouco, porque o Senhor, o próprio Senhor, permitia ali a lavoura produzir pouco. O Senhor permitia todo o sofrimento para eles pararem e refletirem: nós estamos numa situação difícil porque nós estamos sendo desobedientes, não estamos preocupados com a nossa vida espiritual, não estamos preocupados com a nossa adoração Todo-Poderoso. Plantamos muito e colhemos pouco. Quantos hoje trabalham muito e acabam não vendo nada, por falta de dedicação, Senhor, por falta de temor? Então, olhando aqui, ele estava olhando para tudo, eles ignoravam sua própria vida espiritual em vez de dedicar ao Senhor. O mesmo acontece conosco hoje, a mesma coisa acontece nos nossos dias. Se colocarmos o Senhor Deus em primeiro lugar, Ele proverá as nossas necessidades mais profundas. Se colocarmos o Senhor em primeiro lugar, as necessidades nossas mais profundas, o Senhor proverá. Ele nos abençoa, Ele nos dá direção em tudo. E do outro lado, quando nós olhamos, se colocarmos em qualquer outro lugar, todos os nossos esforços serão inúteis. Se colocarmos a nossa mente, se colocarmos os nossos esforços fora dos planos do Senhor, serão todos inúteis. A atitude de cuidar somente de nossas necessidades físicas, enquanto ignoramos nosso relacionamento com o Senhor Deus, nos leva à ruína. Isso é importantíssimo. Nós olhamos, há momento que a pessoa ignora o relacionamento com o Senhor e acha que do seu jeito vai dar, leva à ruína. Ignora a sua vida espiritual, acha que não há necessidade de dedicar, trabalha muito, colhe pouco, gerando o que? Sofrimento. E vê, mas tanta coisa eu não vejo nada. O que é isso? Falta de direção. Precisamos ter direção, precisamos preocupar com a nossa casa espiritual. Pelo motivo do povo não buscar o Senhor em primeiro lugar em suas vidas, seu trabalho não era frutífero ou produtivo, suas posses materiais não eram satisfatórias. Quantas pessoas têm tanto e não têm satisfação? E quantas pessoas trabalham tanto e não conseguem, como a bolsa furada que já falamos? Enquanto se preocupava em construir, embelezar suas próprias casas, a bênção do Senhor Deus foi retirada, porque não colocaram em primeiro lugar. Então aqui, enquanto eles procuraram embelezar suas casas, a bênção do Senhor foi retirada sobre Judá naqueles dias, porque eles não colocaram o Senhor em primeiro lugar. Aqui está o lado, meus irmãos, para nós.
Lute para você colocar o Senhor em primeiro lugar na tua vida, senão acaba trabalhando muito, e o muito que você trabalha, muitas vezes vai tudo por água abaixo, por falta de direção, por falta de temor, por falta de ter mais compromisso com o Todo-Poderoso. O povo até dizia: estamos servindo a Deus, mas do jeito deles. Por isso que a mensagem do profeta Ageu veio para eles: vocês estão preocupados, o próprio Senhor Deus dizendo, vocês estão preocupados em dar fim no acabamento na casa de vocês, o meu templo, vocês não estão preocupados. Nós temos que preocupar com a nossa vida espiritual cada dia, onde o Senhor manifesta a sua glória, onde o Senhor manifesta a sua virtude e o seu poder, sempre colocarmos à disposição do Senhor, para que Ele possa reinar no nosso viver. Amém? Quantos para a glória de Deus? Glórias ao Senhor Deus, aleluia. Glorificado e poderoso o nome do Senhor. Então nós olhamos para tudo. Moisés falou que este seria o resultado se o povo negligenciasse o Senhor Deus. O próprio Moisés falou: se vocês negligenciarem o Senhor Deus, as bênçãos de vocês vão ser retiradas. Se vocês negligenciarem, a lavoura não vai produzir, nada para vocês irá bem. Se nós olhamos Deuteronômio 28, se fala das bênçãos do Senhor, 28, de 38 ao 45, relata esse assunto também. É um assunto que nós olhamos para a palavra. Precisamos sempre ter um cuidado de viver uma vida voltada aos olhos do Todo-Poderoso. O verso 9 diz assim, aleluia, 7, assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam onde os seus caminhos levaram. Nós temos que parar, onde os nossos caminhos estão levando? Os nossos caminhos estão levando nós a aproximarmos do Senhor? Ou os nossos caminhos estão levando a nós fugirem da presença do Todo-Poderoso? Temos que ter cuidado. O Senhor dizendo: suba o monte para trazer madeira, construa o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado. O Senhor diz: construa o templo, vai lá, suba o monte, traga madeira, construa o templo, para que eu me alegre e eu seja glorificado. Que lá no templo estando construído, o povo ia para adorar o Senhor, para glorificar o Senhor, e o Senhor manifestava a sua presença. Então nós temos que preocupar, meus irmãos, cada dia hoje, na dispensação da graça, onde nós sabemos, com 1 Coríntios 3,16 diz: não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se somos o templo do Espírito Santo, nós temos que ter cuidado para construir nossa morada espiritual, construir longe o lugar onde o Senhor fica conosco, o Senhor permanece conosco, onde o Senhor é conosco, onde Ele manifesta a sua glória, a sua virtude, Ele se alegra conosco, e nós alegramos com o Senhor. Amém? Quantos pela glória de Deus? Glória ao Senhor Deus, aleluia. Glorificado e poderoso o nome do Senhor. Então disse: glorificado, diz o Senhor, vocês, verso 9, vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco, e o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Olha, o pouco que vocês escolheram, eu dissipei com um sopro. E ainda pergunta: e por que eu fiz? O Senhor perguntando: por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos: por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Então aqui nós temos que ter cuidado, sempre temos que ter cuidado com a nossa vida espiritual. Como estamos vivendo aos olhos do Senhor? Como está esse templo que é a morada do Senhor? Os nossos caminhos estão levando nós mais perto do Senhor? Ou os nossos caminhos estão distanciando nós do Todo-Poderoso? Seja sábio, irmão. Construa o teu santo templo, onde o Senhor possa estar com você, onde o Senhor possa reinar na tua vida, onde o Senhor possa ser com você. Alegra o Senhor, alegra o Todo-Poderoso, Ele dizendo: eu vou me alegrar. Olhamos claramente
Quando o Senhor diz: construa o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado. O Senhor dizendo: vão lá, construa o templo, eu vou me alegrar de ver o templo, e nele eu vou ser glorificado. O Senhor se alegra de ver você ser um templo do Espírito Santo, um templo dele. O Senhor se alegra de ver em nós a sua presença, e através de nós o nome do Senhor é glorificado. Amém? Quantos pedem a glória a Deus? Glórias ao Senhor Deus, aleluia. Glorificado e poderoso é o nome do Senhor. O problema de Judá era a decisão das prioridades. O problema ali do povo judeu naqueles dias era a decisão das prioridades. Como nesse caso, as prioridades que envolvem nossa ocupação, nossa família e a obra do Senhor Deus estão frequentemente confusas. Muitas vezes as pessoas se confundem, fica confuso. Em nossa lista de importâncias, trabalho, casas, férias, lazer, porém, ficar em um nível mais elevado do que o próprio Senhor. Os irmãos podem, falando errado aqui, em nossa lista de importâncias, trabalho, casas, férias, lazer, podem ficar em um nível mais elevado do que o próprio Senhor Jesus. Nós temos que ter cuidado para que isso não aconteça, que o nosso trabalho, o nosso lazer venha ficar no nível mais elevado que o Senhor Jesus. Nós temos que reconhecer que o Senhor Jesus precisa ser o primeiro lugar na nossa vida. Se não for, nada vai bem. Ele precisa ser o centro, Ele precisa ser a direção do nosso viver. O que é mais importante para você? Pare e reflita. O que é mais importante para você? Qual é a sua posição? Qual é a posição do Senhor Deus em sua lista de prioridades? Aqui se fala qual a posição do Senhor Deus em suas listas de prioridades. Qual a posição que você tem na sua lista de prioridades? Onde está a posição sua em direção ao Senhor Deus? Temos que ter muito cuidado. Quando nós olhamos, podemos ver o verso 10, o Senhor dizendo: por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Diz: por causa de vocês não preocuparem com a minha casa, de construir o meu templo, por causa de vocês não dedicarem a mim. Olha o que aconteceu. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho, não produziu, faltou orvalho. A terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite, tudo mais que a terra produz, também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. O Senhor dizendo: o trabalho da mão de vocês foi prejudicado. O cereal, as uvas para o vinho e a azeitona para o azeite eram as principais colheitas de Israel. O povo dependia desta produção para sobreviver, enquanto negligenciava a adoração ao Senhor Deus. Eles necessitando para sobreviver ali da lavoura, do trigo, da azeitona, necessitava. Eles negligenciaram a adoração do Senhor Deus, trazendo para eles o que? Sofrimento. Se nós dependemos do Senhor para sermos abençoados, se nós negligenciamos adorar o Senhor, sermos dele com sinceridade, nós trazemos para nós ruína, trazemos para nós sofrimento. Por isso que é importante o cristão você reconhecer: você foi chamado pelo Senhor Deus para ser uma bênção, para ser um abençoado. Como resultado, o Senhor Deus enviava uma seca para destruir seu sustento e chamá-lo de volta a si. O Senhor permitia uma seca, enviava uma seca, para quê? Olhamos aqui o grande amor do Senhor para com o seu povo. O Senhor permitiu uma seca para o povo reconhecer: ó, nós estamos sem direção, está trazendo para nós sofrimento, vamos voltar para o Senhor Deus, para chamar o povo para si mesmo, para Ele. O Senhor permitiu sofrimento na vida daquele povo,
permitia para eles pararem. A lavoura não produziu, não temos mais o que comer, estamos passando dificuldade, porque nós estamos preocupados somente com o que é nosso, com as nossas casas. Não estamos preocupados com a construção do templo do Senhor, onde permanece a sua glória. Por isso nós trazemos para nós sofrimento. Então o Senhor permitia tudo aquilo para o povo reconhecer que o que eles estavam fazendo, eles estavam sem direção do Todo-Poderoso. Isso é importante, meus irmãos, nós cada dia refletirmos a necessidade de cuidar de nós mesmos. Você quer que as coisas vão bem? Queremos que as coisas vão bem em nossas vidas? Dedique o Senhor, aproxime do Todo-Poderoso, não deixe as tuas prioridades em tantas coisas banais. Reconheça que o Senhor precisa ser o primeiro lugar das suas prioridades. Reconheça em tudo. Quer ser abençoado? Faça a vontade do Senhor, o Todo-Poderoso. Olhando para a palavra, o versos 14, se nós olhamos aqui antes, o 11 e o 12, diz assim: Zorobabel, filho de Setiel, filho de Seatiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e todo o restante do povo obedecer à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara, e o povo temeu o Senhor. A bênção é quando o povo teme o Senhor, reconhece o seu erro e volta ao Todo-Poderoso. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe esta mensagem do povo, mensagem do Senhor para o povo: eu estou com vocês. Aqui nós olhamos, declara o Senhor, o grande amor do Todo-Poderoso. O povo reconheceu, o Senhor disse: estou com vocês. Voltou. Quantas vezes nós dedicamos o Senhor? O Senhor disse: meu filho, estou aqui, eu não abandono vocês, são vocês que me abandonam. Aconteceu com Judá naqueles dias, eles que abandonaram o Senhor, eles que temeram mais os seus inimigos do que temeu o Todo-Poderoso. Em vez de reconhecer que o Senhor é poderoso, lutava por eles, eles ficaram ali, parece que ficaram até contentes. Os inimigos impediu, vamos construir, não vamos reconstruir o templo. Não, há momentos na nossa vida, se alguém impede você de adorar o Senhor, que nenhuma ação do mal possa impedir você de adorar o Todo-Poderoso. A nossa adoração precisa ser para a honra e glória do Senhor Todo-Poderoso. Amém? Em nome do Senhor Jesus, glorificado e poderoso o nome do Senhor. O povo começou a reconstruir o templo 23 dias após a primeira mensagem de Ageu. Raramente a palavra de um profeta produz resposta tão rápida. Com que aqui nós olhamos a mensagem do profeta Ageu. Foi ali, chegou a mensagem, o povo tomou a posição, e a mensagem 23 dias depois, se nós olhamos 23 dias depois, a mensagem de Ageu, o povo assumiu ali a responsabilidade para reconstruir o templo. E se nós olhamos, assim diz o Senhor, encorajou o governador, assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Setiel, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e todo o restante do povo, e eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos exércitos, o seu Deus, no 24º dia do 6º mês, do 2º ano do reinado de Dário. Aqui nós olhamos o povo voltando, assumindo a construção. Nós podemos olhar, raramente a palavra de um profeta produz resposta tão rápida. Nós olhamos, raramente a palavra de um profeta vem produzir uma mensagem tão rápida. Com que frequência ouvimos a palavra e declaramos: esta foi uma excelente palavra, eu deveria colocar em prática? Com que frequência nós ouvimos uma palavra que nos encoraja, que nós podemos dizer a nós mesmos: esta foi uma boa palavra, eu preciso colocar em prática em minha vida? É o lado que cada cristão precisa tomar. Com que frequência nós ouvimos a palavra e reconhecemos? Aqui, com que frequência ouvimos uma palavra e declaramos: esta foi uma excelente palavra, eu deveria colocar em prática? No entanto, ao deixarmos a igreja, esquecemos dela e não agimos de acordo com a Bíblia. Bom seria se colocarmos em prática. Quantos ouvem a palavra,
palavra falou comigo hoje, mas não coloca em prática. Reconhece que a boca do Senhor falando, não coloca em prática. O que diz aqui, raramente a palavra de um profeta. Acontece, as pessoas tomam posse e agir, como tomou naqueles dias ali em Judá. Mensagem do profeta Ageu. É importante nós nos reconhecermos pelo Espírito do Senhor. Realmente, eu preciso cuidar da minha vida espiritual. Eu preciso estar mais perto. Eu quero ser um abençoado. Eu vou lutar para estar mais perto do Senhor. Se nós lutamos, o Senhor nos honra, o Senhor nos abençoa. Então aqui, quando ouvir uma palavra, um ensino, pergunte a si mesmo, o que deveria fazer a respeito dessa mensagem? Então faça planos para colocá-los em prática. Faça planos. Isso é importantíssimo. Quando ouvir uma palavra, pergunte a si mesmo, o que deveria fazer a respeito dessa mensagem? Então faça planos para colocar em prática. Lute para que essa palavra venha a ser colocada em prática. Onde? No teu viver. Olhamos ali o sofrimento de Judá naqueles dias. Eles que cavaram, eles que distanciaram do Senhor, porque o Senhor Deus é fiel. Amém? O Senhor Jesus é fiel. Se nós deixamos a desejar, se nós não buscamos a Ele, nós ficamos oprimidos pelo mal, começa a vir as consequências em nossas vidas, tudo por causa de quê? De nossa falta de dedicação ao Senhor, o Todo-Poderoso. E o Senhor até permite o mal nos atacar, permite as dificuldades vir sobre as nossas vidas, por falta de compromisso, de dedicação aos olhos do Senhor. O Espírito Santo fala melhor em cada coração.